os 8 mil. Geralmente esses acréscimos, muitas vezes no jornal, é dada a informação em porcentagem. Por exemplo, era 6 mil, agora é 8 mil. Quantos por cento será que aumentou? Podia ser uma questão do Enem, não podia? Então vamos lá, ó. Vamos ver uma questãozinha aqui, ó. Então, essas questões que eu estou colocando aqui não é da apostila ainda não. É só para a gente ir se familiarizando, nós irmos nos familiarizando com as porcentagens. Olha a primeira questão que eu coloquei aqui. Não precisa nem anotar não, tá? Isso tudo vai estar no nosso site. A quantidade de alunos do Academia Enem era 6 mil. Aumentou, que era 6 mil, aumentou 40%. E agora, somos quantos? Essa informação não é obrigatoriamente verdade, tá? Mas se éramos 6 mil e aumentou 40%, agora somos quantos? Aí qual é a conta que você vai ter que fazer? Diga aí para mim. Você vai primeiro calcular quanto é 40% de quanto? Lembra que eu falei que porcentagem sempre era de alguma coisa? Nunca ela está só, a porcentagem, né? Então ela sempre é de alguma coisa. Então, na minha questão, eu tenho que saber quantos por cento aumentou. Então, quantos por cento é 40? Mas isso aí em pessoas é quanto? Aí você calcula como? 40% de 6 mil. Olha aí. Quanto é 40% de 6 mil? Como é que eu faço a conta de 40% de 6 mil? Galera, não olhe para lá agora não. Presta atenção numa coisa. Será que essa conta dá para fazer de cabeça? Uma coisa importante. 10% é uma conta que precisa de calculadora. Ó, guarde quando ele dizer, ó, 10% quer dizer 10 de 100. É ou não é? Você concorda que 10 de 100 é 1/10, ou seja, é a 10ª parte? 100 dividido por 10 não dá 10? Então toda vida que for 10%, você basta dividir o número por 10. E dividir por 10 precisa de calculadora. Dividir por 10 é só tirar a última casa, não é não? Por exemplo, são 6 mil. Quanto é 10% de 6 mil? 6 mil não tem 3 zeros? Se tu tirar a última casa, fica só 600, não fica? Então quanto é 10% de 1.000? 600. Quero ver todo mundo falando. Quanto é 10% de 6 mil, pessoal? Quanto é, pessoal? Beleza, 10% de 6 mil é 600. Galera, 40% não é 4 vezes 10%? Pensei aí. É ou não é? 40% não é 4 vezes 10%? Se 10% vocês falaram que era 600, quanto é 4 vezes 600? Aí, professor, vou para a calculadora, não aguento, né? 6 vezes 4, 24. Bote mais 2 zeros. 2.400. Então, essa é uma conta que precisa de calculadora? Não. 6 mil, 10%, 600. 40%, 600 vezes 4, 2.400. Quanto é 6? Sim, aí vamos lá. De 6 mil, eu já vi que 40% é quanto? 2.400. 2.400 é a resposta. Olha qual é a pergunta, ó. E agora, somos quantos? 2.400 é o tanto que nós somos agora? Não. 2.400 é só o tanto que aumentou, né? Então nós queremos saber a nova quantidade. Então qual é a última conta que eu tenho que fazer agora? 6 mil mais 2.400. Dá quanto isso? 8.400. Professor, isso cai no Enem? Claro que cai no Enem, tá certo? Com uma pequena diferença. Na maioria das vezes não cai o número bem bonitinho assim não. Cheio de zeros. Geralmente é quebrado, né? 43% de 824. Aí, quando não é um número assim muito legal, você vai fazer essa conta aí, ó. 40 dividido por 100 vezes 6 mil. Aí, ó, 6.100, numerador, denominador. Dá para fazer o que com esses zeros? Cortar. Eu corto quantos zeros? 2. Aí vai ficar só, ó, 60 vezes 40, que é quanto? 2.400. Isso é a resposta? Não, porque a pergunta quer saber quanto nós somos agora. Nós éramos 6 mil e agora nós somos quantos? 6 mil mais 2.400. Joia aí, resposta certa em quanto então? 8.400. Rapidinho. Beleza? Todo mundo conseguiu fazer? Tem um jeito mais fácil de fazer, tem um jeito mais rápido, tá certo? Se a conta não for tão fácil fazer de cabeça, essa conta levou 2 passos para você resolver. Você primeiro calculou 40% de 6 mil e depois somou com 6 mil. Foi ou não foi? Tem um jeito de fazer direto?
Tem. Como é o jeito de fazer direto? Olha lá. Mesma pergunta. Só que eu vou fazer assim, ó. Vai aumentar quantos por cento, hein, galera? Vai aumentar quantos por cento? 40%. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegar os 6 mil e vai multiplicar, sabe por quanto? 1,40. Se você pegar os 6 mil e multiplicar por 1,40, já vai dar a resposta final. Porque se você multiplicar, você pode perguntar assim, professor, eu estava pensando que era para multiplicar por 0,40. Porque 40% não é 0,40, não é? Eu pensei que era para multiplicar por 0,40. Mas se você multiplicar por 0,40, você vai encontrar a resposta 240. Você vai calcular só o tanto que aumentou. Você não já vai calcular já o novo valor. Aí você depois vai ter que somar com os 6 mil. Mas se você multiplicar por 1,40, você já vai encontrar o valor que você quer. Sabe por quê? Porque, ó, imagine, os 6 mil representa o todo, é ou não é? Os 6 mil representa o todo. E o todo é quantos por cento toda a vida? O todo é 100%. Esse todo, que é 100%, vai aumentar quantos por cento? 40%. Se ele é 100% e aumenta 40%, ele vai passar a ser quanto? 140% do valor que ele era. Tá certo? Então, na verdade, se eu quiser saber já quem nós somos agora, eu vou pegar o meu 6 mil, que é o valor de hoje, e vou calcular 140%. E 140% é o quê? 140 dividido por 100. E 140 dividido por 100 é a mesma coisa que o quê? 1,40. Quero agora que vocês guardem essa informação importante. Se eu multiplicar um valor por 0,40, o que eu estou encontrando? Só o tanto que aumentou. Mas se eu multiplicar o valor por 1,40, eu estou calculando o quê? O valor já com os 40% em cima. Se eu disser assim, ó, os salários do brasileiro, a Dilma lançou a lei, mês que vem agora, ó, o salário de todo mundo vai aumentar 37,5%. Oh, beleza, se fosse verdade, né? 37,5%. Olha aqui uma coisa, ó, 37, toda vez que você quiser transformar um número em porcentagem, 37% é 0,37. 37% é 0,37. Então, se eu pegar o meu salário e multiplicar por 0,37, eu vou calcular só quanto é que meu salário vai aumentar. Mas se eu pegar meu salário e multiplicar por 1,37, eu vou já calcular o meu salário novo, já com os 37% em cima. Porque o 1 representa o quê? O 100%. E o 0,37, o aumento. Beleza? Então, se for, aumentou 37,5%. Você vai multiplicar por 0,375. Ó, se for 37%, é 0,37. E se você for 37,5, é 0,375. Sempre é só tu voltar duas casinhas com a vírgula. Ó. 43%, volta duas casinhas, 0,43. Tá certo? Ó? Por exemplo, ó, 4%, olha aí, ó, voltando aqui um pouquinho, ó. Olha ali o 4% como é, ó. 4% como é? 0,04, ó. Tu voltou quantas casas? Duas casas. 40%, ó. Volta duas casas, quanto é? 0,40. 400%, ó. Volta duas casas, fica só 4. Sempre que vai botar em porcento, tu volta duas casas com a vírgula. Mas o que eu estou falando nessa questão não é bem isso. Estou querendo dizer o seguinte, ó. Sempre que eu quiser saber o valor, um valor, já com a porcentagem em cima, em vez de eu multiplicar, por exemplo, se for 30%, em vez de eu multiplicar por 0,30, eu já multiplico por quanto? 1,30. Tá claro isso? Se o número for quebrado, meu salário vai aumentar 37,3%. Eu multiplico por 1,373. Entendeu? Né? 37, ó. Imagine, é porque eu não posso escrever aqui. Imagine, ó. 37,3, né? 37,3. Faz essa vírgula voltar duas casas. Fica 0,373. Então, se eu pegar meu salário e multiplicar por 0,373, eu vou calcular só quanto é que meu salário aumentou. Mas se eu pegar o meu salário e multiplicar por 1,373, já vou calcular o meu novo salário. O segredo é, se quiser saber só quanto aumentou, é 0, tanto. Mas quiser saber já o novo salário, 1, tanto. Tá bom? Vamos em frente. Outra perguntinha aí, ó.
Sim, aí o que eu te falar para vocês, né? Já passei por isso aqui. Vamos lá. Éramos 6.000 no Academia Enem. Agora somos 8.000. Olha outro tipo de pergunta diferente. Éramos 6.000. Agora somos quanto? 8.000. Aumentamos quantos por cento? Pensei. Aumentamos quantos por cento? Se nós éramos 6.000, agora somos 8.000. Aumentamos quantos por cento? Pensei. Olha o jeitinho legal de fazer isso, ó. Primeiro, vamos pensar assim. Antes de saber a porcentagem, vamos ver quanto é o aumento real. Se nós éramos 6.000 e viramos 8.000, aumentamos quantas pessoas? 2.000 pessoas. Faz sentido? Então o aumento em número de pessoas é quanto? 2.000 pessoas. Beleza? Agora a pergunta é assim, ó. A pergunta é quantas pessoas aumentou ou quantos por cento aumentou? Quantos por cento aumentou? Então vamos pensar assim, ó. Quantas pessoas aumentaram? 2.000. Em cima de quantas? 6.000. De 6.000 aumentou quanto? 2.000. Então, galera, ó, a pergunta agora é assim, ó. Quantos por cento 2.000 é de 6.000? Essa é a pergunta, tá certo? Ó, éramos 6.000, agora somos 8.000. Aumentamos quantas pessoas? 2.000. Mas eu quero a porcentagem. Eu quero a porcentagem de quê? Eu quero saber a porcentagem que os 2.000 é de 6.000. Beleza? Porque não foi os 6.000 que aumentou? É como se os 6.000 fosse o 100%. E o 2.000 fosse um X. Uma regrinha de 3. Mas você pode usar um truque legal, ó. Toda vez que você quiser saber porcentagem, sabe o que você pode fazer? De cara, dividir a parte pelo todo. Por exemplo, 1/2, 1 dividido por 2, representa quantos por cento? Se você pegar o 1 e dividir por 2, não vai dar 0,5, né? Pronto, 0,5 é quantos por cento? Quando eu vou fazer a porcentagem, eu não volto duas casas, né? Agora eu quero o contrário, eu quero saber quanto é que 0,5 é em por cento. Aí eu aumento duas casas, ó. 0,5, aí passa 5. Passa mais uma casa, fica 50. Então 0,5 é a mesma coisa que 50%. Beleza aí? De novo, ó, 1/2. Quanto é 1 dividido por 2? 0,5. Mas em porcentagem, passa duas casinhas, ó, 0,5. Passou uma casa, 5. Passou uma casa, 50. Então 0,5 é 50%. Beleza? Show isso aí? Por exemplo, 1/4. O que é 1/4? 1 dividido por 4. 1 dividido por 4, pessoal, dá 0,25. E 0,25 é quantos por cento? 25%. Beleza? Então sempre que você dividir a parte pelo todo, você já vai ter a resposta. É só dividir que você vê em porcentagem. Então quando eu quero saber nessa questão aí, ó, quantos por cento 2.000 é de 6.000? Basta eu fazer assim, ó. 2.000 não é a parte, 6.000 não é o todo. Então divida 2.000 por 6.000. Quanto é 2.000 dividido por 6.000? Corta 3 zeros, né? Fica quanto? 1/3. Quanto é 1 dividido por 3? Se você fizer a continha, vai dar 0,333, uma dízima periódica, ó. Pessoal, 0,33 é quantos por cento? 33%. Sempre que tiver em decimal e você quiser em porcentagem, você vai andar para frente duas casinhas com a vírgula, ó. 0,33 é o mesmo que 33%. Como é uma dízima, né, vai ficar 33,3% aproximadamente. Então, 1/3 é a terça parte. Se você pegar a terça parte de 100, dá exatamente 33,3 aproximadamente. Tá claro isso, pessoal? Então, sempre que quiser saber quantos por cento a parte é do todo, é só dividir a parte pelo todo. Show? Ou, se quiser também, faz uma regra de 3. Lembra da regra de 3? Que é assim, ó. 6.000 é 100%, 2.000 é X. Aí cruzou, ó, vai encontrar os mesmos 33,3. Tá bom? Essa maneira que eu estou mostrando aí é um jeito mais rápido. Se você quiser saber quantos por cento 2 é de 5? Quantos por cento 2 é de 5? 2 dividido por 5. Quando você pegar o 2 dividir por 5, vai dar 0,4. Galera, 0,4 é quantos por cento? 0,4 é quantos por cento? Será que é 4%? Não, são duas casas. 0,4. Passa uma casa,
4. Passa uma casa, 40. 40%. 0,4 é 40%. E como é 4%? Só 4%, como é? 0,04. Aí é 4%. 0,04. Tá legal aí? Vamos em frente, ó. Outro probleminha. Iniciando o projeto com 8.000 estudantes e sabendo que as estatísticas informam que cursos assim têm uma dispersão ao longo do tempo, supondo que nosso curso chegue ao final com uma quantidade de 5.200 estudantes, podemos afirmar que, quer dizer, se nós começamos com 8.000 e ao longo do período, né, terminar o curso com 5.200, o que não vai acontecer, se Deus quiser, né, vai terminar com quase os 8.000 de novo, mas vamos supor, se de 8.000 caiu para 5.200, quantos por cento, né? Ao final de uma quantidade de 5.200, podemos afirmar. Aí vamos lá, as opções, ó. De 8.000 caiu para quanto, pessoal? 5.200. Olha as perguntas. Reduziu mais de 40% da quantidade inicial. De 8.000 caiu para 5.200. Será que reduziu mais de 40%? Aí a letra B. Será que reduziu menos de 30%? Aí a letra C. Será que reduziu a 35% do inicial? Letra D, está errada ali depois da C, né? Era para ser a letra D. Reduziu de 65% do inicial. Letra B, letra E no caso, reduziu de 35%. O que é que vocês acham? Não vamos responder chutando. Professor, eu estou achando aqui nas minhas contas aqui por cima assim, que é letra tal. Vamos pensar assim não, vamos fazer a conta. Quanto é que nós éramos no início? 8.000. Quanto foi que terminou em quanto? 5.200. Pessoal, vamos começar assim, ó. De 8.000 para 5.200. Diminuiu quantas pessoas? Faça a continha de 8.000 aí, menos 5.200, ó. Eu posso fazer assim direto, se eu quiser, ó. O 8.000, que é como começou, é 100% das pessoas. Como é que terminou? 5.200. Aí vou botar um X embaixo, ó. Certo? Ó? Vou fazer essa questão um pouquinho diferente da questão anterior. Essa questão eu vou fazer com a regra de 3, para você ver as duas maneiras, né? Regra de 3 como é? Começou com 8.000. 8.000 é o quê? O todo. O todo é quanto? 100%. Terminou com quanto? 5.200. 5.200 é o quê? O final, que eu vou chamar de X%. Tá claro? Como é que faz com regra de 3? Multiplica os meios pelos extremos, né? Então como é que vai ficar essa continha aí, ó? 8.000 vezes X, né, ó? Multiplicado por 5.200 vezes 100. Tá certo? Ó, 8.000 vezes X igual a 5.200 vezes 100. Toda vida que for regra de 3 e que for diretamente proporcional, multiplica os meios pelos extremos, né? Multiplica em X, que a gente chama, né? Então, ó, 8.000 vezes X igual a 5.200 vezes 100. Esqueça o símbolo de porcento por um momento. 5.200 vezes 100, quanto é que dá? 520.000. Aquele 8.000 não está multiplicando o X, né, pessoal? Não é 8.000 vezes o X? Ele deve passar para o outro lado como? Dividindo. Então fazendo essa conta, ó, 520.000 dividido por 8.000, tu vai cortar 3 zeros com 3 zeros, vai ficar 520 por 8. Que dá quanto, hein, galera? 65. Lembra que o 8.000 era 100% e que o 5.200 agora é 65%? Galera, de 100% caiu para 65%. Foi ou não foi? De 100% caiu para 65%. Vamos voltar para as opções agora, ó. Já sabemos que de 100% caiu para quanto? 65%. Qual é a opção correta agora? Vamos lá. Se no final nós temos 65% do inicial, temos que o valor final ficou reduzido a 65% do inicial.